Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora dar início ao estudo do primeiro método não linear para redução de dimensionalidade, que foi o kernel PCA, não é? Foi proposto ali em 1998 e ele é um método que busca generalizar o PCA para fazer redução não linear de dimensionalidade. Veja, porque o PCA, qual que é a ideia dele? A hipótese dele é que os dados reduzidos, eles pertencem a um espaço euclidiano, portanto, linear. Então, em problemas em que os dados possuem lá uma digamos assim, propriedade de não linearidade, o PCA acaba não sendo uma escolha adequada. Por essa razão, o kernel PCA foi proposto, né, para superar essa limitação. Então, a ideia aqui, pessoal, é bastante intuitiva. Como o próprio nome diz, kernel. Nós vamos utilizar kernels para quê? Então, ó, a ideia é mapear os nossos dados observados X, que eles pertencem ao Rm minúsculo, para um vetor φ de x, pertencente ao Rm maiúsculo, tudo bem? Por quê? Você fala assim, mas espera aí, você vai fazer redução de dimensionalidade e está aumentando a dimensionalidade? Justamente porque φ de x, φ é uma função não linear de x, então ela vai possivelmente aqui ter componentes do tipo x1 quadrado, x1 vezes x2. Então, eu vou estar introduzindo não linearidades. Por isso que a gente faz esse aumento temporário na dimensionalidade, para depois reduzir bastante. Tudo bem? E esse aumento é justamente para isso, para incorporar não linearidades. Então, veja, a ideia aqui é, se eu tiver que bolar esses mapeamentos aqui da minha cabeça, isso aqui, além de ser custoso, é difícil de se fazer. Então, nós vamos usar aqui o famoso kernel trick, que é a mesma ideia que a gente usou lá no SVM, para expressar o KPCA em termos dos produtos internos entre os vetores x. Aí a gente consegue evitar de precisar usar a função φ isoladamente. A gente constrói uma matriz de kernels, que é bem mais fácil de computar, tudo bem? Qual que é a ideia da matriz de kernel? É que ela é uma maneira automática da gente computar o produto interno, produto escalar de dois vetores nesse espaço Rm maiúsculo aqui, ó, sem precisar saber o mapeamento, tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá, pessoal. A primeira hipótese do kernel PCA é essa aqui, ó. A média dos dados mapeados no meu espaço Rm maiúsculo é nula, tá? É nula. A média é zero. Então, olha lá, 1 sobre n somatório de φ de xi tem que ser zero. A média no espaço de maior dimensão é nula. Então, quanto que fica a matriz de covariância nesse caso? Fica simplesmente, olha lá, ó, dessa forma aqui. 1 sobre n, em vez de ser xi transposto, eu aplico φ primeiro. φ de xi transposto. Então, os autovalores da matriz de covariância, a equação geral é essa aqui, a equação mestra, lá. C vezes VK igual a lambda K VK. Os VKs que satisfazem essa equação são autovetores da matriz de covariância. Então, aqui nós vamos ver um teorema fundamental, que é esse teorema 1, que fala o seguinte: os autovetores dessa matriz C, da matriz de covariância, podem ser expressos como combinação lineares dos atributos, ó, dos φ de xi. Porque eu tenho xi, são os dados de entrada. Φ de xi eu conheço também. Então, na verdade, isso é importante porque fala assim, ó, se você quiser saber os autovetores da matriz de covariância, basta você conhecer esses alfas de K e aqui, ó, que nós vamos chamar como um vetor de alfa K, né? Esses caras aqui, ó. Tudo bem? Então, veja,
como o autovetor é uma combinação linear dos features, dos atributos, como que a gente demonstra isso? Ora, vamos pegar a equação 2 aqui, ó. Nós vamos pegar a equação 2 e colocar dentro da 3. Então, aqui no lugar do C, eu vou substituir tudo isso aqui. Tudo bem? Então, vai ficar C vezes V, vai ficar essa formulona aqui da matriz C vezes o V. É igual a lambda V. Então, quem é o VK, pessoal? Eu transfiro este lambda aqui, ó, passo dividindo aqui. Então, vai ficar 1 sobre n lambda k, somatório, só que aqui, o que que eu vou fazer? Ah lá, ó, eu tenho aqui, ó, isso é um escalar, vocês estão vendo? Φ de xi transposto VK, isso é um escalar, dá um número. Ah lá, ó, φ de xi transposto VK vezes φ de xi. Então, eu vou chamar 1 sobre n lambda k φ de xi transposto vk, tudo isso dá um número escalar. Vou chamar de alfa ki. E está aí demonstrado que é uma combinação linear dos features. Olha lá, onde o alfa ki é esse escalar aqui. Perfeito, pessoal? Então, encontrar os autovetores é equivalente a encontrar esses coeficientes alfa aqui, ó. Como que a gente faz isso? Vamos fazer mais um pouco de matemática aqui, ó. Então, se eu substituir a equação 6 na equação 5, aonde tem VK aqui, eu vou colocar isso aqui, tá? Aonde tem VK, eu vou substituir por essa definição de VK. Então, ó, aqui, CVK, então, C é 1 sobre n somatório φxi transposto. Tá aqui, eu mantive. No lugar do VK aqui, pus a definição dele. É igual a lambda k, VK, pus a definição dele. Muito bem. Agora, nós vamos reescrever essa equação 7 fazendo o quê, pessoal? Vou transportar esse φ de xi transposto para cá, tá? Então, é só isso, ó. Vai ficar aqui 1 sobre n, somatório de φxi, esse φ de xk, porque aqui é tudo produto. Então, eu vou pôr ele aqui dentro desse somatório, então vai ficar somatório, né, j1 até n, alfa de kj, φ de xi transposto, φ xj. Joguei esse φ de xi transposto para cá. Tudo bem? Só isso. O que que a gente faz agora? Usamos o kernel trick. O que que é o kernel trick? Onde aparece o produto escalar de dois vetores no espaço de maior dimensão, que é isso aqui, isso nada mais é do que o quê? Da definição do elemento K e J da minha matriz de kernel K. Então, eu vou substituir isso, esse produto, por quem? Por K de x e xj, o elemento IJ da matriz de kernel, ficando com isso daqui. Muito bem, pessoal, tudo jóia? Agora, ó, a gente vai fazer o quê? Multiplicar os dois lados aqui, ó, por φL, φ de xl transposto. Multiplico aqui e aqui. Para quê? Para a gente também escrever isso aqui como função da matriz de kernel. Então, ó, quando eu multiplico por φ de xl transposto, olha aqui o que aparece. XL transposto XI, XL transposto XJ. Então, isso aqui é o elemento LI da matriz de kernel. Isso aqui é o elemento LJ da matriz de kernel, que me faz escrever isso aqui. Olha que legal. Então, agora, pessoal, tá tudo escrito em função da matriz de kernel. Era isso que eu queria. Só que agora nós vamos passar para a forma matriz vetor. Olha só, isso aqui, pessoal, ó, somatório alfa kj, k, x e x, isso aqui nada mais é que o produto da matriz K pelo vetor alfa K. Isso aqui é um produto matriz vetor. Então, isso aqui se resume a K, alfa, K. Aqui, ó, se resume a K, alfa, K. Fica um lambda na frente. Eu vou passar esse N aqui, ó, dividir, multiplicando lá. Então, lambda, Kn, K, alfa, K. Só que aqui tem esse somatório aqui, ó. Isso aqui, vezes esse vetor que sobrou aqui, é multiplicar ele por K de novo. Então, é como se eu tivesse K
vezes K alfa K igual lambda Kn K alfa K. K vezes K alfa K é K2, K ao quadrado. K ao quadrado, para mim, o que que é, pessoal? K ao quadrado. Não é levar os elementos de K ao quadrado, é fazer K vezes K. Então, aqui eu posso fazer o quê para simplificar? Multiplicar ambos os lados por K, a inversa da matriz de Kern. Tudo bem? E quem que é o meu alfa K? O meu alfa K é esse vetor aqui, ó. É o vetor coluna alfa K1, alfa K2 até alfa Kn. Tudo bem? É o meu vetor coluna. Tudo bem? N-dimensional. Então, agora eu posso simplificar a equação 12 fazendo o quê? Multiplicando ambos os lados por K menos 1. Tá aqui, pessoal. E o que eu tenho nada mais é o quê? Quem são os alfa Ks? Olha lá, ó. São os autovetores da matriz de Kernel. Perfeito, pessoal? São os autovetores da matriz de Kernel. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Apenas um detalhe aqui interessante é o seguinte. Olha só, sabendo que a norma dos autovetores é igual a 1, isso implica no quê? Olha só, se eu substituir aqui a fórmula do VK, que é essa aqui de cima, ó, VK é isso aqui. Então, se eu pegar VK, VK transposto VK, isso vezes isso, olha lá, isso vezes isso dá um somatório duplo. Tem que ser igual a 1. A gente chega nessa relação aqui. Alfa K transposto vezes a matriz de Kernel vezes alfa K é igual a 1, nesse caso aqui, porque aparece a matriz de Kernel da onde? Do φ XR transposto φ XS. Bacana, né, pessoal? Então é isso. Os alfas nada mais são que os autovetores da matriz de Kernel. Agora, como que eu faço para encontrar a projeção de um novo ponto X que não pertence ao meu conjunto de treinamento? Eu quero projetar ele na componente principal, na késima componente principal. Então, veja, YK de x, que é a projeção de x na késima componente principal, é o quê? É fazer φ, primeiro eu aplico φ no x, levo ele para o espaço de maior dimensão e projeto ele aonde? No késimo alto, no késimo VK, que é o meu autovetor. Lembra aqui, ó, da minha matriz de covariantes. Tudo bem? Então, eu vou projetar φ de x transposto no VK. Ora, mas quem é VK? VK, usando a definição que a gente viu lá em cima, é o somatório alfa KI, φ, xi. Só que tem esse φ, K, φ, x, φ de x transposto. Ora, então, φ de x transposto, φ de xi, vai aparecer a matriz de Kernel aqui. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Então, quem que é a projeção de uma amostra X no meu késimo componente principal? Nada mais é do que o quê? Olha que bacana. Eu vou calcular aqui como se fosse uma nova linha para minha matriz de Kernel, onde quem que é os elementos dessa minha linha, desse meu vetor de Kernel aqui? Eu vou pegar minha amostra X, que eu não tinha no conjunto de treinamento, vou calcular o kernel dele com todos os xis da minha base, vai dar esse K de xi. Isso é como se fosse um vetor, pessoal. Então, eu vou pegar essa amostra base, o kernel com todos os xis da minha base, e vou fazer o quê? O produto escalar com o alfa K. Por isso, desse somatório aqui, ó. Tudo bem? Vou fazer cada um dos alfa KI vezes aquele elemento. Esse aqui é como se fosse um pseudo-vetor, né, pessoal? Em que eu vou pegar xi com x1, x com x1, x com x2, x com x3, aplicando a matriz de kernel. E aí vem a pergunta, que tipo de kernels, matriz de kernel que eu posso usar? Os mais usados, pessoal, são esses dois aqui, ó. O kernel polinomial, que basta eu fazer o quê?
Ah lá, o polinomial é o produto escalar do meu vetor x com o meu vetor y. Olha lá, eu pego o primeiro vetor que eu passo aqui, xi e xj, por exemplo, é o produto escalar de xi com xj elevado a d, onde d é o grau do meu polinômio. Se o d for 2, eu falo que é o polinômio de grau 2. Se for 3, polinômio de grau 3. E assim. E eu posso somar uma constantezinha c aqui, ó. Tudo bem? É maior que zero. Sei lá, 1, 0, 1. Esse C é uma constantezinha. Pode até ser zero, que ele pode ser maior ou igual que zero. Pode, eventualmente, pode ser zero, isso aqui. Então, fica o produto escalar desses dois elevado a D. Já é um jeito de eu montar minha matriz de kernel. Tudo bem? Outro jeito de montar a matriz de kernel, fazendo o quê? Um kernel gaussiano, olha lá. ESP de menos, olha lá, a norma ao quadrado da diferença de x com y sobre 2 sigma quadrado, onde esse sigma quadrado também é um parâmetro maior que zero, que regula aí, né, vamos dizer assim, a amplitude do meu kernel gaussiano. Se o sigma é pequeno, está bem concentrado. Se o sigma é grande, está bem espalhado os valores. Tudo bem, pessoal? Olha como é fácil, então, calcular minha matriz de kernel. Então, eu vou pegar cada elemento da minha base, o x1, a primeira linha eu vou fazer o x1 com todos os elementos. Depois eu vou fazer a segunda linha, o x2 com todos os elementos. x3 com todos os elementos da base. Até xn com todos os elementos da base. Gera um certo custo? Sim, por quê? Olha só, se eu tiver uma amostra com, sei lá, 1 milhão, uma base com 1 milhão de amostras, a minha matriz de kernel vai ser 1 milhão por 1 milhão. Então, é um pouco custoso, mas, né, possível de fazer. Agora, pessoal, a gente tem que tratar o seguinte caso. Nós assumimos aqui em cima ó, a hipótese de que a média dos dados no espaço de maior dimensão é nula, mas isso nem sempre é verdade. Isso nem sempre é verdade. Então, o que eu tenho que fazer? No caso dos dados projetados não terem média zero, eu tenho que centralizar esses dados. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó, veja bem, os meus dados projetados com média zero são os meus dados projetados menos a média das projeções. Caso isso aqui se isso aqui for igual a zero, ó, isso aqui some, o φ de xi fique próprio φ de xi. Não preciso fazer nada. Mas em muitos casos, quando eu aplico o mapeamento, a média não dá zero. Então, eu tenho que fazer o quê? Essa, digamos assim, centralização dos dados. Ora, pessoal, mas agora que vem o kernel trick. Então, como que fica a matriz de kernel dos dados centralizados? É o Ktil de x e xj. É igual a quem? É o φ til de xi transposto vezes o φtil de x. Opa, aqui não é xi, aqui é xj. Tá? O elemento ij da matriz de kernel dos dados centralizados, eu não vou usar mais o φ, eu vou usar o φtil. Tudo bem, pessoal? Só que aí, ó, quando eu substituo a fórmula do φtil, olha lá, é o φ do xi menos a média transposto, φ do xj menos a média. Tudo bem? Aplicando aqui, ó, a distributiva, eu vou ficar com, olha lá, ó, primeiro termo, φ de xi transposto φ de xj. Segundo termo, esse com esse, então vai ficar lá 1 sobre n, φ de xi transposto, somatório né, em k, φ de xi transposto, que vem daqui, φ de xk, tudo bem? Olha lá, ali. Segundo termo, a mesma coisa, ó, eu vou pegar aqui 1 sobre n somatório de φ de xk transposto, φ de xj, tá aqui. E o último termo, menos com menos, fica mais, que aparece aqui um somatório duplo, tudo bem? K e L. 1 sobre n quadrado, somatório em K, somatório em L, φ de xk transposto, φ de xl.
Tudo bem, pessoal? Fica esses 4 termos. Ora, esse primeiro termo é o késimo elemento da matriz de Kern. Então, a gente quer escrever aqui em função da matriz de Kern. Aqui vai ficar 1 sobre n, somatório em k, do quê? Olha lá, o k está variando, tá vendo? Então, aqui eu estou somando quem? Eu estou somando a iésima linha da matriz de Kern, porque estou variando a coluna. Então, a iésima linha, isso aqui ó, é a média da iésima linha da matriz de Kernel. Deu para entender? Assim como isso aqui é a média da jésima coluna da matriz de Kernel. Olha que bacana. Então, eu vou pegar o elemento J menos a média da iésima linha, menos a média da iésima coluna, menos a média de todos os elementos da matriz de Kernel. É isso que essa equação está falando. Olha que bacana. Então, assim eu tenho a minha matriz de Kernel Catil, que é a centralizada. Então, na verdade, eu tenho que usar essa daqui, não essa. Eu uso essas para fazer essa conta aqui e calcular essa matriz de Kernel dos dados centralizados. Tudo bem? Na forma matricial, ó como que fica fácil, pessoal. Na forma matricial, eu tenho como? Como que eu calculo a minha matriz de Kernel Catil? É a K menos 1 vezes K. Quem que é 1 de N, pessoal? 1 de N é a matriz N por N, em que todos os elementos são iguais a 1 sobre N. Então, ó, se eu fizer 1 de N vezes K, eu estou calculando quem? A média da iésima linha da matriz de Kernel. No caso, aqui eu estou calculando para esse elemento, né? Para o elemento IJ, eu uso a média da iésima linha e a média da jésima coluna. Mas se eu quiser já fazer para todos os elementos da matriz, todos de uma vez, eu faço Ktil igual a K menos 1 sobre N, vai pegar as médias das linhas. Agora que legal, K vezes 1, se eu multiplico a esquerda pela matriz 1, eu pego a média das linhas. Se eu multiplico a direita pela matriz 1, eu pego a média das colunas. E se eu multiplico a esquerda e a direita, eu pego a média global de todos os elementos da matriz. Então, olha que bacana. Eu tenho essa formulinha aqui. Construo a minha matriz de Kernel e calculo isso aqui. Então, o algoritmo do KPCA fica dado como? Esses 4 passos aqui. Ó. Então, eu pego meus dados X, minha matriz de dados X. O que eu faço? Primeiro, constrói a matriz de kernel K a partir de X, onde K de IJ é o kernel aplicado no XI e XJ. Depois eu calculo a minha matriz de Gram, a minha matriz Catil, usando a equação 21. Então, primeiramente eu calculo K, depois eu calculo Catil usando K, usando a equação 21. Depois, eu uso a equação 13. Quem é a equação 13? Essa daqui, ó, para fazer uma decomposição espectral da minha matriz Catil. Então, eu vou encontrar os autovetores, tudo bem? Da minha matriz Catil, que são os alfa-Ks, os autovetores da minha matriz Catil. E aí eu faço o quê? Calculo os K componentes principais usando a equação 16, para K indo de 1 até D. Se eu quero dimensão 2, vai ser só 1 e 2. Cadê a equação 16? Está aqui, pessoal. Tudo bem? Essa aqui, ó. As componentes principais, quem que são? As projeções dos meus dados nas componentes principais. Então, eu uso essa equação 16 na matriz Catil, tá, pessoal? Na matriz Catil. Tudo aqui que eu estou falando no algoritmo é usando a matriz Catil. Tudo bem? Aqui eu estou basicamente fazendo o quê? Calculando a projeção dos X nas minhas... Como se fosse no PCA. Não tenho meus vetores de base lá? Não tenho as direções do subespaço PCA, preciso projetar meus dados aqui. Isso aqui é a projeção dos dados nas componentes principais não lineares. É assim que a gente faz.
Então, olha que interessante a diferença do PCA para o kernel PCA. Se eu usar o PCA normal num conjunto de dados como esse, ele vai simplesmente pegar qual a direção de maior variância? Possivelmente é essa aqui. Então, eu vou projetar todo mundo nessa direção. Ora, então, esse que está aqui em cima, esse que está aqui embaixo, vão ser projetados aqui. Um vai sobrepor o outro. A mesma coisa aqui. No kernel PCA, eu consigo, olha lá, ó, aplicar um kernel. Então, olha que interessante. É como se eu projetasse tomando em conta as não linearidades dos meus dados. Tá vendo? Meus dados aqui, ó, eu tenho um kernel não linear. Projeto primeiro esses dados aqui num espaço de maior dimensão, para depois reduzir para 1D, que a redução para 1D seria isso que está aqui, ó. A minha primeira componente principal não linear é essa componente aqui, tá vendo? Eu introduzi uma não linearidade aqui, não é um espaço euclidiano mais, não é uma reta mais, é uma coisa não linear, tá vendo? Que interessante, pessoal. Então, basicamente é isso, pessoal. Deixo aqui algumas referências, né? Que foi da onde eu me baseei para fazer esse material. E nós terminamos essa aula por aqui. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. E nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais!